Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios, tá? De multiplicação e divisão de potências de 10, ok? Vamos lá? Então nós temos aqui, exercício 19 diz assim: calcule, efetue as seguintes operações. 10 elevado a 1 vezes 58,4. O que eu disse para você no vídeo lá da explicação? Que quando você tem uma multiplicação de potência de 10, você anda com a vírgula para a direita quando você estiver multiplicando e para a esquerda quando você estiver dividindo. Então, se eu tenho aqui uma multiplicação de potência de 10 e o expoente é 1, então eu vou andar uma casa. Então, se a vírgula está aqui, vai parar uma casa aqui no final, ou seja, vai ficar 584. Preciso colocar 584,0? Tá errado? Não. E se eu não colocar? Também não está errado. Não há necessidade, tá? 47,8 vezes 10 ao quadrado. O expoente é 2 e você tem que andar duas casas. Acontece que aqui você só tem uma casa. O que você vai precisar colocar no final para que você possa andar mais uma casa? A sua vírgula está aqui, você precisa andar duas casas. Então a gente vai ter que colocar um zero. Porque aí a vírgula vai sair daqui, vai andar uma, duas, vai parar aqui no final. 4.780, tá? 10 elevado a 4 vezes 0,001. Olha aqui também, eu tenho 3 casas, mas eu vou precisar andar 4 casas para a direita. Então, eu vou ter que acrescentar um zero aqui no final. Aí, eu vou sair com a vírgula daqui, vou andar 1, 2, 3, 4, vai parar aqui no final, ou seja, 10. Faz diferença a ordem da operação na multiplicação? Não, nenhuma, tá? Tanto faz o 10, a potência está na frente, a potência está multiplicando, não faz diferença nenhuma, tá? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o seu resultado. Agora, a divisão. Na divisão faz, tá? Então, por isso que na divisão sempre você vai ver assim dessa maneira, tá? Porque 10 ao quadrado dividido por esse número, eu não posso fazer o mesmo procedimento de andar com a vírgula para a esquerda. Agora, aqui, 390,04 dividido por 10 ao quadrado, né? Agora aqui está correto, eu vou andar duas casas, porque o expoente é 2, vou andar 1, 2, só que agora eu vou andar para a esquerda, porque é divisão. Então, ao andar para a esquerda, 1, 2, vai parar aqui, ou seja, 3,904, tá? Letra E, dividido por 10 elevado a 3, o expoente é 3, eu vou andar 3 casas, 1, 2, ó, 1, 2, 3, vai parar na frente do 4. Então, para que fique a vírgula aqui na frente do 4, o que eu vou acrescentar aqui? 0. Então, vai ficar 0,45837. E a letra F, 10 elevado a 4. E aqui você tem um número inteiro. Lembra que eu disse que sempre que você tem um número inteiro, a vírgula está no final. Então, a vírgula estaria aqui, ó. Então, você vai andar 4 casas, você vai contar 1, 2, 3, 4. Ou seja, 0,7752. Ok? Bom, exercício 20. Lá no exercício 20 diz assim: Ronaldo comprou um pacote com 100 envelopes por R$65. Que valor ele pagou em cada envelope? Então, aqui nós temos que dividir 65 por 100 para descobrir quanto que ele pagou. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, porque você tem 2 zeros. Então, é a mesma coisa que você andar com a vírgula duas casas para a esquerda. 1, 2, ou seja, 0,65. Então, em cada pacote, ele pagou 65 centavos, tá? Exercício 21. A seguir, apresentamos algumas tabelas referente às funções. Complete-as de acordo com a regra de cada uma. Aí, ele tem aqui a tabela onde você tem a entrada. Você vai multiplicar por 10 o número que você colocar na entrada para você obter o seu número da saída. Então, se eu tenho 0,1 vezes 10, multiplicação por 10, ando uma vírgula para a direita, a vírgula vai parar no final do 1, ou seja, você vai ter 1 na saída. 0,5, uma casa também para a direita, você vai ter 5 na saída. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. 1,31, aí também mesma coisa, multiplicando por 10, uma casa, 13,1.
E aí ele te deu um número 45,8 na saída. 45,8 na saída. Para você obter o número da entrada. Como ele te deu o número da saída, eu vou usar a função inversa, ou seja, o inverso de multiplicar é dividir. Então, eu vou dividir esse número aqui por 10 para verificar qual o valor da entrada. Dividindo esse número por 10, você vai andar uma casa para a sua esquerda, ou seja, 4,58, tá? E aí, ele te deu também o número 13,001. Para você obter o número da saída multiplicando esse número por 10, anda uma casa, ou seja, 130,01. E o último, ele deu 1.286,3 na saída também. Então, se ele deu o número da saída, vamos fazer a função inversa para encontrar o número da entrada. Ou seja, vamos dividir esse número por 10. Dividindo esse número por 10, vou andar uma casa para a esquerda, então eu vou encontrar 128,63. E a mesma coisa eu vou fazer na tabela da letra B e na tabela da letra C. A única diferença na B e da C é que agora você vai multiplicar por 10 ao quadrado e na letra C por 10 ao cubo. Então, nós temos lá na letra C, vou colocar aqui entrada, saída, tá? Aí você tem lá o número 0,02. Como ele está multiplicando por 10 ao quadrado, significa que você vai andar duas casas, ou seja, andando duas casas, eu vou ter 1, 2, vai parar no final a vírgula, então vai ficar apenas 2. A próxima, 2,75. Vou andar duas casas, 1, 2, ou seja, 275. Depois, 16,05, vou andar duas casas, 1.605. E aí ele te deu 130,15 na saída e você tem que obter o número da entrada, ou seja, você vai dividir. Dividir, vai andar 1, 2, vai ficar 1,3015, tá? Depois você tem 5,0016, multiplicando por 100 ou multiplicando por 10 ao quadrado, 1, 2, 500,16. E por último, ele te deu o número 2.718,36. Como ele deu a saída, vamos fazer o inverso dividindo. Então, vai andar duas casas para a esquerda, 1, 2, 27,1836, tá? A letra C é o mesmo processo, tá? A letra C eu quero que vocês façam. E depois, qualquer coisa, se você não conseguir, você tira suas dúvidas comigo na aula do Zoom, tá bom? Vamos para o próximo. Para o exercício 22. Represente as funções inversas. O que é o inverso de você multiplicar? É só para você fazer isso aqui, ó. O inverso de você multiplicar é você dividir. Só isso, tá? Opa, pulei aqui, né? Não vale. A, B. Qual que é o inverso de multiplicar por 10 ao quadrado? Dividir por 10 ao quadrado. Qual que é o inverso de você multiplicar por 10 ao cubo? Dividir por 10 ao cubo. Tá? Este exercício era apenas para você fazer isso. É importante você saber isso porque muitas vezes a gente usa as funções inversas, então você tem que saber que o inverso de multiplicar é dividir. E seria a mesma coisa de dividir e multiplicar. 23. Use a ideia da função inversa para resolver os seguintes problemas. Um número multiplicado por 100 teve como resultado 85. Que número é esse? Então, vamos fazer o inverso. Vamos pegar 8,5, e dividir por 100. Então, eu tenho 8,5 dividir por 100, né? Porque você quer saber que número que multiplicado por 100 deu 8,5.
Dividindo esse número por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda 2 casas, então eu não tenho casas suficientes, eu vou ter que colocar 0 aqui, ó, para eu andar 1, 2, ou seja, vai ficar 0,085. A vírgula estava aqui, andei 2 casas, 1, 2, tá? Letra B. Dividiu-se um número por 1000, obtendo-se 0,1215 como resultado. Que número é esse? Qual que é o inverso de divisão? Multiplicação. Então, vamos pegar esse número, 0,1215, e vamos multiplicar por 1000. Quando eu vou multiplicar por 1000, como é 3 zeros, vou andar 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, a vírgula vai parar aqui, ou seja, 121,5. Este é o número que, dividido por 1000, você obteve esse como resultado. E a letra C. Pensei em um número e em seguida o dividi por 100. Ao resultado, somei 1,1, obtendo 2,45. Que número é esse? Vamos começar lá de 2,45 e fazendo as operações inversas, tá? Ele somou o resultado 1,1 e obteve 2,45. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o inverso da soma? Subtração. Então, eu vou pegar o 2,45, subtrair de 1,1. Vai ficar aqui 5, 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1,35. Só que aí ele pensou no número, dividiu por 100. Então, agora eu não vou dividir por 100, eu vou multiplicar por 100. Então, ao multiplicar esse número por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, 1, 2, ou seja, 135, tá? Esse foi o número que ele pensou. Se você quiser tirar a prova real, para ver se realmente você está certo, você vai pegar 135, dividir por 100, que vai dar 1,35, e somar 1,1, que vai dar 2,45, realmente o número final, tá? 24. Um pacote com 100 mil dólares em notas de $1 pesa 123 quilos. Quanto pesa a nota de $1? 100 mil dólares vai ser 23, 24. 100 mil dólares você tem isso aqui. 100 mil, tá? E aí, 123 quilos. Então, eu vou pegar o quê? Os 123 quilos e vou dividir por 100 mil. 100 mil tem 5 zeros, então eu tenho que andar 5 casas. Não vou ter casas suficientes aqui. Eu vou ter que acrescentar zeros aqui na frente desse número, tá? Então, eu vou colocar já 1, 2, 3, 4. Vamos ver se vai dar. Então, 123, a vírgula está no final. Eu vou contar 5 casas. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai parar aqui. Ou seja, eu coloquei um zero a mais, aí eu venho aqui e apago. 0,00123 quilogramas é o que pesa uma nota de $1, tá? 25. Preste atenção no fluxograma a seguir. Número decimal é maior que 10,3, não tem como sair do número inicial. Sim, divide o número por 10,3, é maior que 10, não tem como sair do número obtido. Sim, subtrai 10 do número e tem como sair do número obtido. Então, vamos ver aqui o que ele quer que você faça. Com base nele, responda. Que valor obteremos na saída ao colocar os seguintes decimais no início do fluxograma? Aí ele quer lá que você coloque o número 100,253. Aí ele está pedindo para você dividir esse número por 10,3. E no resultado final, dividir esse número por 10,3, então eu vou pegar aqui, ó. Vou apagar aqui. Então, vamos colocar no início 100,253. E aí ele disse assim, divida o número por 10,3. Tá? Então, vamos dividir esse número por 10,3. Dividir, vou andar 3 casas, 1, 2, 3, vai ficar 0,100,253. Tá? É maior que 10? Não, esse número não é maior que 10. Não tem como sair do número obtido, tá? Se for maior que 10, se fosse maior que 10, nós iríamos subtrair 10 do número.
tá? Aí tem como saída o número obtido. Só que acontece que esse número 0, não é maior que 10, tá? 100.253 não é. Então, quer dizer o seguinte. Quer dizer que se eu pegar esse número, subtrair 10, não tem como. Então, é impossível, tá? Você vai ter que continuar com o mesmo número. Se eu for fazer 1.257, que é o próximo, 1.257, e vou dividir também, vai dar 1, 2, 3, aqui vai ficar 1,257. Também não é maior que 10, tá? E o próximo, nós temos lá 25.348,4. Também vou dividir por 10. Aqui você vai andar 1, 2, 3, 4. 2,534,84. Tá? Vamos ver. 1, 2, 3. Opa, andei 4 casas, né? Andei uma a mais, desculpa, tá? A vírgula tá aqui, vamos andar 1, 2, 3, 25. 1, 2, 3, 25,348,4. Agora, esse número aqui é maior que 10. Então, agora, esse número aqui eu posso fazer, como está aqui no fluxograma, subtrair 10 do número. Então, eu vou subtrair 10 desse número. Então, menos 10. Opa, só menos 10. Estou colocando menos 10 e fica 15, né? Vai ficar 4, 8, 4, 3... E aqui vai ficar 15, tá? Entenderam, gente? Então, olha só. Número decimal da entrada é maior que 10. É maior que 10 elevado a 3? Não. É maior que 10 elevado a 3, ou seja, é maior que 1.000. Esse número aqui não é maior que 1.000, porque é 100. Então, eu não precisava nem dividir. Se ele não é maior que 1.000, eu posso deixar desse mesmo jeito. Ou seja, eu vou repetir na tabelinha aí do lado o próprio número, 100,253. Porque ele não é maior que 1.000, então eu não preciso nem dividir, tá? Agora, o próximo, 1.257, é maior que 1.000? Sim. Quando ele diz que é maior que 1.000, ele diz para se o número for maior que 1.000, se for sim a sua resposta, você tem que dividir por 10,3. Então, foi o que a gente fez. Dividimos por 10,3. Obtemos 1,257 como resultado. Aí, ele diz assim, se o seu resultado for maior que 10, você vai subtrair. Se o seu resultado não for maior que 10, você vai terminar aqui. Esse resultado não é maior que 10, então paramos aqui. E o próximo, 25.348, é maior que 10 elevado a 3, ou seja, é maior que 1.000? Sim. Então, vamos dividir por 10,3. Dividimos. O resultado é maior que 10? Sim. Se o seu resultado for maior que 10, nós subtraímos menos 10, então ficou 15 como resultado. Então, essa é a resposta que completa a sua tabela do exercício 25, ok? B. Se o fluxograma produzir uma saída de 1,1, quais valores podem ter sido colocados na entrada? Então, para você obter 1,1 né, na saída, as possibilidades são 1,1, ou 1.100, ou 11.100. Por quê? Porque você tem que dividir por 10 elevado a 3. Então, a gente já está colocando zeros aí, tá? Então, você pode ter uma das possibilidades, na letra B, pode ser 1,1, pode ser 1.100, ou pode ser 11.100, ok? Que aí, ao dividir por 10 elevado a 3, você vai encontrar 1,1 na saída. Beleza? Vamos falar sobre arredondamentos e estimativas, tá? Então, ali na página 31, na página 30, desde a página 29, fala sobre aproximações e estimativa. O que vai ser aproximar? Vai depender do que o exercício está te pedindo. Se eu falo assim, eu tenho um número lá, 28,135, eu quero arredondar para a dezena mais próxima. Então, no caso, eu vou olhar o 28 como dezena, a dezena que está entre o 28 é o 20 e o 30. Então, a dezena mais próxima de 28,135 vai ser o 30.
tá? Agora, se eu tenho 28,135, eu quero arredondar para a unidade mais próxima. 28,135 para a unidade mais próxima seria entre 28 e 29, porque eu estou olhando agora a unidade, que é 8, tá? Entre 28 e 29, o 28,135 vai estar mais próximo de 28. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. O que o exercício está te pedindo? Então, para isso, nós vamos resolver a página 32. Lá no exercício de 26, ele diz assim: arredonde o número 132,735. Então, eu tenho o número aqui, 132,735. Na letra A, ele quer que você arredonde para a centena mais próxima. Então, centena, 132, ele está entre 100 e 200. 132 está mais próximo de quem? De 100. Então, a centena mais próxima será 100. A unidade mais próxima, agora eu vou olhar aqui o 2, 132,7. 132, ele está entre 132 e 133. Como eu tenho 132,7, 7 vai estar mais próximo de quem? Do 8, 9, logo já vem o 133. Então, aqui eu tenho 133, vai ser a unidade mais próxima. Décimo mais próximo, agora eu vou olhar aqui o 7. 132,7. 7,3, no caso aqui, os meus centésimos. Então, 7,3 está mais próximo do 70 ou do 80? Está mais próximo do 70. Então, fica 132,7. E o centésimo mais próximo, agora eu vou olhar aqui o 35, porque aqui eu tenho décimos, centésimos, milésimos. Então, o 35 vai estar mais próximo de 30 ou vai estar mais próximo de 40. Normalmente, quando está no meio, né, na metade, porque 35 está entre 30 e 40, tá? Então, eu vou arredondar para o maior. No caso, 132,74, tá? 27. Em uma loja, Regina comprou 3 brinquedos com os seguintes preços: 33,68, 22,45 e 25,18. Para saber aproximadamente quanto pagaria, ela adicionou a parte inteira. Então, eu já coloquei aqui, ela somou a parte apenas inteira, ela deixou os centavos de lado. E quando ela somou a parte inteira, a soma deu 80. E aí, ela deu 80 para o caixa. Será que vai sobrar ou faltar dinheiro? Como ela deu 80 e se você somar somente a parte inteira já deu 80, então significa o quê? Que vai faltar dinheiro. Ela vai ter que dar um pouquinho a mais. Por quê? Porque ela não somou os centavos, ainda está faltando os centavos. E se eu for somar os valores aqui exatos com os centavos, vai dar 81,31. Então, realmente vai faltar dinheiro, tá? Então, na realidade, o total pago é 81, tá? Então, vai faltar dinheiro. E na realidade, o valor a ser pago é de 81,31. Se você somar todos os centavos, né, não arredondando, dá esse valor. 28. Na escola de Guilherme, as notas são dadas com uma casa após a vírgula. No cálculo da média, arredonda-se o resultado para o décimo mais próximo. E aí ele deu as 4 notas, 7,2, 8,1, 9,3 e 7,7. Quando a gente quer calcular a média, a gente tem que somar os valores e dividir pela quantidade de valores que você somou. Como aqui são 4 notas, então eu vou somar e depois eu vou dividir por 4. Se você somar esses valores e depois dividir por 4, vai dar 8,075. Como ele disse que ele arredonda para o décimo mais próximo, 8,0707, ou seja, entre 0 e 1, 0,7 está mais próximo de quem? De 1. Então, aqui a nota será 8,1, tá? Arredondado para 8,1. Pedro observou em um posto que o litro da gasolina era R$ 4,28. Ao abastecer seu carro, a bomba marcava que deveriam ser pagos R$ 119,84. Utilizando-se a aproximação, faça uma estimativa de quantos litros Pedro colocou no tanque.
Então, vamos arredondar o 4,28 para 4, tá? Porque 4,28 vai estar mais próximo de 4, tá? Então, 4,28 a gente arredondou para 4. E 119,84, ou seja, entre 119 e 120, esse número está mais próximo de 120. Isso aqui, o igual com o tio aqui em cima, significa aproximadamente, que eu estou arredondando para o mais próximo 120. E dividindo 120 por 4, você tem 30 litros. Então, aproximadamente, tá? A quantidade aproximada foi de 30 litros. A quantidade aproximada foi de 30 litros. 30. Em determinado período do ano, a taxa de câmbio para dólar era de R$ 4,126. Isso significa que naquele momento $1 valia R$ 4,126. $1 naquele momento valia 4,126. Arredondando os valores, calcule quantos reais corresponde a 26 dólares e 52. Então, vamos arredondar o 4,126 para 4, porque 4,1 vai estar mais próximo de 4, tá? 4,126 arredonda para 4. E 26,52, vamos arredondar para 27, porque é 26,52. Entre 26 e 27, 26,52 está mais próximo de 27. E aí, multiplicando 27 vezes 4, 27 vezes 4 dá 108, ou seja, aproximadamente 108 reais. Ou seja, 26 dólares e 52 daria aproximadamente 108 reais. O dólar valendo 4,126. E a letra B. Se você tivesse notas de 100, 20, qual o número mínimo de célula que precisará trocar por dólares para comprar um produto que custa 75,48? Então, novamente, arredondando 4,126 para 4 e 75,48 dólares, vamos arredondar para quem? Para 75, porque 75,48 vai estar mais próximo de 75 do que de 76. Então, arredondando para 75, tá? E aí, multiplicando 4 vezes 75, eu vou ter 300. Como eu arredondei esse número aqui para um número menor, valor, do que faltou os 48 centavos, ou seja, provavelmente, né, e aqui também, provavelmente, aqui eu utilizaria 3 notas de 100. Mas como eu já sei que vai faltar, porque eu estou arredondando esse número para um número menor, porque se eu arredondasse para o maior, eu saberia que ia precisar talvez de 3 notas de 100 daria, tá? Mas como eu estou arredondando para um número menor, significa que vai faltar. Então eu posso dizer que eu usaria 3 notas de 100 e uma nota de 20. Então aproximadamente 3 notas de 100 e uma nota de 20. Ok? E aí, nós temos... Bom, finalizamos aqui essa página. Temos ali o desafio, mas não há necessidade, tá? Então, espero que você tenha entendido. E agora você está pronto para você fazer a sua tarefa, ok? Fique com Deus e até a próxima.